Os 6 maiores erros da introdução alimentar. Você sabe? Ficou curiosa? Sim? Vem comigo pro vídeo então. Mamãezinhas! Hoje vamos conversar sobre os 6 maiores erros que nós, mamães e papais, cometemos durante a introdução alimentar. Você está preparado para isso? Vamos entender os 6 maiores erros que a gente comete durante a introdução alimentar. O primeiro erro é tirar o leite do bebê, seja ele o peito, seja ele a fórmula. O bebê começou a introdução alimentar, você tem que pensar que ele ainda vai aprender a comer. Então, ainda a principal fonte de alimento do bebê e nutrição do bebê é o leite ou a fórmula. E a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda o aleitamento até os 2 anos de idade. E com certeza isso vai ser diminuído conforme a introdução alimentar vai ficando mais estabelecida, né? Então, conforme o bebê come mais, ele mama menos. Isso é automático, tá? Mas não tire o leite do seu bebê logo no início da introdução alimentar. O segundo erro é que você quer que o bebê coma uma determinada quantidade mínima de alimento para que ele tenha nutrição suficiente. O bebê ainda, como eu disse no item anterior, ele está aprendendo, ele está conhecendo. O que é a introdução alimentar? A introdução alimentar é você apresentar os alimentos das mais diferentes e variadas coisas, né, alimentares que nós temos, seja ele carne, fruta, vegetais, salada, legumes, para o seu bebê. Então, ele vai conhecer os sabores, né? E ele não necessariamente vai comer muito o tempo todo. Às vezes ele vai ter preferência para um alimento e não vai ter preferência para o outro, porém, ainda assim, é uma introdução. Ele não vai comer uma quantidade determinada que você quer. Ele vai comer aquilo que ele acha suficiente. Por isso, a gente não pode tirar o leite, que é o item anterior, porque o leite, a alimentação vai complementar o leite, ok? E calma, o seu bebê vai comer bem. Dê tempo ao tempo, dê o tempo dele. Ele vai comer bem. Tem bebê que come bem logo no começo. Tem bebê que não come bem no começo, mas come muito bem depois. Então, calma, conheça o seu bebê e oferte alimentos diferentes para ele. Um terceiro erro: não ter rotina alimentar para o seu bebê. Esse é um erro. Às vezes você dá um café da manhã um certo horário, o almoço outro horário, a janta outro horário, o lanche da tarde outro horário. Não. Você tem que seguir uma rotina alimentar. Da mesma forma que a gente tem uma rotina para o sono do bebê, a gente vai criar uma rotina também para a introdução alimentar. Então você vai servir o café da manhã, um determinado horário, e sempre estar ali entre essa faixa de horário. O almoço, um lanche da tarde e o jantar também. Então, sempre entre uma faixa de horário aí, variando de mais ou menos 30 minutos, 1 hora, ainda tá ok, mas não pode passar muito disso. O seu bebê já acostuma, e aí conforme você vai dando os alimentos para ele, naquele horário, ele vai sentindo a necessidade de que naquele horário ele tem que comer. Senão ele vai te pedir leite. Porque o que é mais fácil? Comer, mastigar e todo o processo de digestão ou beber o leite? Ele vai preferir o leite. O quarto erro comum é o liquidificar o alimento para o bebê. Não. Hoje em dia não se é recomendado liquidificar o alimento. Não, 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 não. Hoje em dia se recomenda amassar o alimento ou então ofertar esse alimento em pedaço, né? Bem cozido. Um quinto erro: oferecer apenas o alimento que o seu bebê aceita bem. Você tem que ofertar todos os tipos de alimento, inclusive mais alergênicos, né? Seja ele um camarão, seja ele um kiwi, às vezes tem crianças que têm alergia a kiwi também. Oferte, veja qual vai ser a reação dele, tá? E também não oferte apenas aquilo que ele gosta. Isso você está criando uma seletividade para ele, né? Então você está induzindo que ele coma só aquilo que ele gosta, ele vai selecionar apenas aquela comida. Não, abra o leque
dele. Deixe ele experimentar novos sabores. Até mesmo aquilo que você não gosta. Às vezes você não gosta porque você não teve uma introdução alimentar bem efetiva. Então, não cometa esse mesmo erro com o seu bebê. Hoje a gente tem muito mais conhecimento do que antigamente. E por fim, um sexto erro: forçar o seu bebê a comer ou fazer chantagem para ele comer. Não faça isso. O seu bebê, ele também vai sentir fome e ele tem que entender o que é a sensação de fome. Ele vai levar um tempo para ele aceitar a comida, mas você tem que ir oferecendo devagar, sem forçar, porque senão ele vai ficando com raiva daquilo, ele não vai querer aquilo de jeito nenhum. Mas você vai oferecendo e ele vai se acostumando e ele vai entendendo que aquele alimento nutre ele, que é bom para ele, que mata a fominha, que a barriguinha para de doer, né? Então, oferte, não force. Não faça o bebê comer forçado, ok? E o que a gente pode fazer para amenizar isso, né? Essa recusa desse alimento. Coma junto com o bebê. Então, você está ofertando aqui o papá dele? Esteja você com o seu prato do lado. Coma junto com o bebê. O papai esteja do lado. Comam em família. Mostre para ele a importância do alimento. Seja grato por aquele momento. Ensine gratidão a ele também. Então, ensine tudo. O bebê aprende tudo imitando. Certo, mamãezinhas? É esse o recado de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativarem o sininho de notificação, deixar um like para mim. Comenta aqui embaixo se você cometeu algum desses erros na introdução alimentar do seu filho. Beijinhos da Tati. Tchau!